Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, essa aula é a última aula da nossa saga sobre seres vivos. Uma aula que a gente começou, não sei se vocês se lembram, mas discutindo o que eram seres vivos, falamos sobre vírus, depois entramos nos reinos. O primeiro discutido eram os moneras, depois passamos por os protoquitistas, passamos pelo reino fungi, o reino dos vegetais, entramos em zoologia falando lá de poríferos e culminamos com as nossas aulas agora de cordados. E essa aula de hoje é a última aula que nós temos também do filo dos cordados. Estou falando dos mamíferos, exatamente. Essa é a classe que nós, seres humanos, estamos incluídos. E o que é necessário para ser considerado um mamífero? Basicamente, precisamos ter glândulas mamárias e o corpo revestido por pelos. Existem outras características que nós vamos discutir ainda nessa aula, então se ligue nessa nossa última aula dos seres vivos e acompanhe. Bora lá! Bom, minha gente, vamos lá então para a nossa última aula referente aos cordados, falando agora sobre mamíferos. Então, como nós, de praxe, nós começamos com esses slides para situarmos onde exatamente nós estamos, nos nossos estudos. Então, nós vimos que estamos no reino animal, portanto, reino metazoa. Todos os indivíduos serão eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Estamos aqui no último grupo, no último filo, o filo dos cordados. Bom, para ser considerado um cordado, nós tínhamos aquelas 4 exigências. Devia ter notocorda, fendas faringianas, tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal. E na classificação, então, aqui desse grupo, do filo dos cordados, nós estudamos primeiramente os protocordados, que é aqueles que não possuíam crânio, portanto chamado de acraniatas. E entramos no grupo dos craniatas, também conhecido como vertebrados. Estudamos o grupo dos ciclóstomos e peixes, depois vimos a aula de anfíbios, de répteis, de aves e agora estamos no último grupo aqui, na classe dos mamíferos. Bom, vamos então entrar na nossa aula sobre mamíferos. Quem são esses animais? Quem são os mamíferos? Só para situarmos, algumas curiosidades aí, os mamíferos, eles não são o grupo de vertebrados com a maior quantidade de espécies, mas uma característica desse grupo é que ele apresenta a maior espécie. Então, se a gente pegar a maior espécie, de ser vivo aqui do mundo existente hoje, é a baleia azul. Aqui eu coloquei nessa foto ao lado aqui, nessa figura, para vocês verem o tamanho da baleia azul. Essa é a primeira aqui, o tamanho da baleia azul comparado aos maiores animais que nós tivemos aí nesse mundo, tá? Muitos deles aí extintos. Compara eles, a baleia azul, por exemplo, com o tamanho aqui, de dinossauros extintos, tá? Como, por exemplo, o argentinossauro, o brachiosauro, tiranossauro rex, um mamute, os elefantes atuais que nós temos aqui. Olha o tamanho que é esse animal. E ele, então, é o maior mamífero e o maior animal existente aí no nosso planeta, tá? E é um mamífero. Bom, eles apresentam adaptações para se locomoverem na terra, na água e no ar. Não é, novamente falando, não é a classe que apresenta a maior quantidade de espécies, mas eles apresentam diversificações muito grandes, incluindo animais, então, que serão terrestres, que serão aquáticos e que têm a capacidade de voar também, certo? Bom, para ser considerado um mamífero, o que eles precisam ter? Eles precisam ter necessariamente glândulas mamárias. Daí que vem o nome de mamíferos. Coloquei até aqui ao lado para vocês verem, um bezerrinho mamando aí em sua mãe. Então, é necessário apresentar glândulas mamárias. Todos os mamíferos possuem, tá? Não quero dizer que todos os seres vivos, todos os mamíferos, possuem glândulas mamárias funcionais. Se você for ver, os machos, das espécies não apresentam glândulas mamárias funcionais, tá? As fêmeas apresentam essas glândulas mamárias funcionais na época da amamentação, tá? E é necessário também apresentar pelos.
Aí muita gente fica em dúvida, mas todos os mamíferos têm pelos? Até mesmo as baleias? Sim, minha gente. Todos possuem o corpo recoberto por pelos. Alguns possuem mais, outros possuem muito poucos, mas possuem pelos, tá? Então esses dois pré-requisitos, presença de glândulas mamárias e o corpo revestido por pelos, são características desse grupo dos mamíferos. Coloquei aqui uma observação que não somente isso, né? Os mamíferos apresentam várias outras características adaptativas que surgiram aqui para eles, né? Para essa classe dos mamíferos. Citei algumas outras aqui por questão de curiosidade. Aqui nós temos a presença de outras glândulas, como glândula sudorípara e glândula sebácea, tá? Então, a glândula capaz então de promover o suor, né, para fazer o controle da temperatura, para baixar um pouco a temperatura, são as glândulas sudoríparas, surgiram aqui nos mamíferos, tá? Nos outros grupos anteriores, aves, por exemplo, que faz também uma regulação da temperatura, não é por suor, tá? Ela faz a troca, né, de temperatura através da vascularização, né, de regiões do seu corpo. Apresentam glândulas sebáceas também, tá? Que ficam perto dos folículos dos pelos, que eles vão lançar então essa lubrificação sobre o pelo. O diafragma, que é uma musculatura que vai dividir a nossa caixa torácica entre tórax e o abdômen. E essa musculatura ela é capaz de fazer essa contração fazendo a expansão da caixa torácica, auxiliando nos movimentos de respiração. Então, o diafragma, que é esse músculo presente então nos mamíferos, está relacionado ao nosso sistema respiratório. E eles apresentam uma outra característica também interessante do sistema respiratório, que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, elas não apresentam núcleo. Então, elas não são células verdadeiras aqui. Elas não têm essa região nuclear, elas perderam aqui, né, nos mamíferos para aumentar a capacidade de transporte de gases. São as hemácias, os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio pelo nosso corpo. Então, perdendo essa região do núcleo, ela ganha mais espaço para fazer o transporte de gases ligados ao pigmento respiratório, que é a hemoglobina, tá? E, por fim, a última característica que eu quero citar aqui para vocês é que os mamíferos apresentam tipos diferentes de dentes. Então, se nós olharmos a nossa própria dentição, né, os nossos dentes, nós vamos ver que nós temos dentes de diferentes tamanhos, formatos e, consequentemente, função também. E isso vai apresentar, né, essa diferença de dentição em todos os mamíferos. Bom, vamos lá. Como que é o sistema circulatório de mamíferos? É um sistema circulatório que não é novidade mais, porque é um sistema circulatório que já veio ali presente em aves. Estou falando de um coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades. Então ele vai apresentar aqui, ó, um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo, tá? Esse coração com 4 cavidades, totalmente individualizadas, faz com que o sangue venoso que vem pelo lado direito, tá? Ele circula o sangue venoso por lado direito, não se misture com o sangue arterial que percorre o lado esquerdo do nosso corpo, né, do nosso coração. Então, não ocorre mistura desses dois sangues. Não ocorrendo a mistura de sangue venoso com o sangue arterial, ocorre que o organismo, né, o ser vivo, consegue manter taxas metabólicas mais altas. Aliado com a capacidade de fazer o resfriamento do seu corpo através do suor, então esse ser vivo agora, os mamíferos, eles conseguem, em caso, né, quando eles estiverem em um ambiente muito frio, ele consegue aumentar o metabolismo dele, tá? Aumentando então a eficiência, né, no transporte desses gases, fazendo com que a temperatura corpórea dele aumente, para compensar uma temperatura externa mais fria. Ou então, se ele estiver num ambiente muito quente, ele consegue, através das glândulas sudoríparas, fazer a eliminação de suor e abaixar a temperatura corpórea dele, para compensar uma temperatura externa muito alta. Então, dessa forma, fazendo essa regulação da temperatura, esses animais conseguem manter a temperatura do corpo deles constante, tá? Então, fazendo essa regulação de perda ou ganho de temperatura, eles mantêm sempre a temperatura corpórea constante.
Nossa, de seres humanos, a nossa temperatura costuma ficar na faixa dos 36,5 e 37 graus, tá? Essa capacidade de manter, então, a temperatura corpórea constante, nós chamamos popularmente de animais de sangue quente. Só relembrando, tá, que animais de sangue quente não quer dizer que o sangue dele é quente, tem uma temperatura elevada, tá? E sim que eles conseguem manter a temperatura corpórea constante. O nome correto para isso seriam animais endotérmicos e homeotérmicos, tá? Bom, continuando então. Aqui o coração, ainda falando sobre sistema circulatório, tá? O coração, ele vai fazer o bombeamento de sangue venoso e sangue arterial para diferentes partes do corpo. Como, né, o sangue venoso e o sangue arterial passam pelo coração, então nós chamamos isso de circulação dupla, tá? Porque os dois sangues passam pelo coração. E eles apresentam dois tipos de circulação. Uma circulação mais curta, chamada de circulação pulmonar, ou então pequena circulação, onde o sangue ele sai do coração, vai até o pulmão e retorna para o coração. Esse trajeto coração-pulmão-coração, ele é mais curto do que a outra circulação, que seria o sangue saindo do coração, indo por todo o nosso corpo, percorrendo todos os órgãos e voltando ao coração. Então, como a circulação pulmonar ela é mais curta, nós chamamos ela de circulação pulmonar ou pequena circulação. E a outra circulação, como passa por todo o nosso corpo, levando sangue para todos os nossos órgãos, nós chamamos ela de grande circulação, pelo trajeto maior, né? Ou então circulação sistêmica, porque ela vai levar sangue arterial para todos os órgãos dos sistemas, tá? E aqui ao lado eu coloquei para vocês o desenho, né, esquemático de um coração, mostrando para vocês então, ó, a presença de um átrio direito, um átrio esquerdo, tá? Mesma coisa que a aurícula direita e a aurícula esquerda. E aqui, ó, nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Ó, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Esses átrios e ventrículos, eles são separados por válvulas que impedem que o sangue tenha um refluxo. Ou seja, o sangue do átrio, ele só pode ir por ventrículo. E o sangue do ventrículo, ele só vai sair pelas artérias. Ele não consegue retornar para o átrio. Se ele tentar retornar para o átrio, as válvulas impedem esse refluxo de sangue, tá? Então, do lado direito nós temos aqui uma válvula chamada de tricúspide e no lado esquerdo nós temos uma válvula chamada de bicúspide, ou então pelo nome de mitral, tá? É só uma curiosidade para vocês sobre um pouco da anatomia do coração de mamíferos. Isso aqui nós vamos aprender aprofundado quando nós tivermos uma aula específica, tá, sobre fisiologia humana do sistema circulatório. Vamos lá, continuando. Sobre o sistema respiratório, então, dos mamíferos. Aqui o sistema respiratório, como que os mamíferos respiram? Todos eles respiram por pulmão. Então, todos os mamíferos possuem respiração pulmonar. E o pulmão dos mamíferos, eles são pulmões alveolados. Então, eles terminam em alvéolos pulmonares aqui, ó, tá? Seriam como se fossem várias bexiguinhas, vários saquinhos de fundo oco, né? Fundo cego, que eles são preenchidos de ar durante o processo de inspiração. E rodeando esses alvéolos, existem vários capilares sanguíneos que vão realizar essa troca gasosa. Do oxigênio presente nos alvéolos passa para os capilares sanguíneos e o gás carbônico presente nos capilares sanguíneos passa para os alvéolos pulmonares para serem eliminados através da expiração, tá? Esse é o mecanismo então de respiração dos mamíferos, tá? Através de pulmões alveolares. Bom, uma outra característica aqui também que eu já tinha mencionado é em relação às hemácias. As hemácias, né, os glóbulos vermelhos presentes no sangue dos mamíferos, eles são anucleadas, ou seja, não possuem núcleo. Se a gente comparar isso com o grupo anterior das aves, por exemplo, nós vamos ver que as hemácias das aves apresentam núcleo e a dos mamíferos não, tá? Então essa é uma característica evolutiva que permitiu uma maior eficiência no transporte dos gases aqui. Certo, minha gente? Bom,
A respiração também, eu falei para vocês que ela é auxiliada através do diafragma. Esse diafragma é uma musculatura localizada, então, na região, entre a região torácica e abdominal, que ela faz a contração. Fazendo a contração do diafragma, ele expande o volume do nosso pulmão, fazendo com que o ar consiga entrar. Então, essa capacidade de fazer inspiração e expiração, ou seja, o ar entrar e sair dos nossos pulmões, elas são feitas através da musculatura do diafragma e dos músculos das costelas, né, chamados de músculos intercostais, que expande a nossa caixa torácica ou contrai ela, fazendo então a entrada e a saída de ar atmosférico para a nossa respiração, certo? Então, continuando agora, falando sobre o sistema excretor. Como que são feitas, né, são retiradas as excretas do corpo dos mamíferos? Através dos rins. Então, nós temos dois rins, o rim direito e o rim esquerdo. Esse rim, ele é formado por vários néfrons, que são as unidades funcionais de cada rim, tá? Existe aproximadamente 1 milhão de néfrons para cada rim. Esses néfrons, eles vão retirar as excretas presentes no sangue. Que excreta é essa? Estou falando de urina, da ureia, né? Perdão. A ureia que, quando diluída em água, forma a urina, tá? Então, esses rins aqui, ó, eles vão filtrar o sangue que chega aqui, ó, através desses vasos sanguíneos, vai até o rim, filtra esse sangue e libera as excretas para cá, ó. Passa as excretas então pelo ureter, né? E ele vai ser armazenado aqui na bexiga. Desse outro lado, mesma coisa. Essas excretas, né, a urina passa por aqui e vai ser armazenado na bexiga urinária. Até que chega ao ponto que ele armazena uma quantidade, né, de urina aqui nessa bexiga e ele faz a excreção através do canal da uretra, tá? Então esse é o sistema excretor para os mamíferos, composto então de rins que vão filtrar as excretas diretamente do sangue, armazenar ela numa bexiga urinária e eliminar depois pela abertura da uretra, certo? Então, ó, todos os mamíferos excretam a ureia, que quando diluída em água, transforma-se na urina. Bom, continuando. Como que é o sistema nervoso, então, dos mamíferos? O sistema nervoso dos mamíferos já é bem desenvolvido comparado aos grupos anteriores, então possui um encéfalo bem desenvolvido. O encéfalo que eu coloquei aqui para vocês, ó, é uma região presente na nossa cabeça, né, do sistema nervoso central, e ele é composto por várias estruturas. O encéfalo, nesse caso aqui é o encéfalo de seres humanos, ó, ele é composto basicamente do cérebro, que é o maior órgão do encéfalo, tá? Que é responsável pela memória, né, raciocínio, responsável por, né, fazer toda a parte de processamento de informações, tá? Formado pelo cerebelo, deixa eu circular para vocês, ó, cérebro, o cerebelo, que é essa estrutura aqui que fica localizada mais abaixo e posterior, perto da região da nuca, responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, tá? Então é ele, juntamente com a nossa orelha interna, é que vai fazer a manutenção do equilíbrio, né? A percepção do equilíbrio do nosso corpo. Apresenta também uma outra importante região, que é a parte do tronco cefálico, né, e a ponte, né, que forma uma estrutura chamada de bulbo. Ela é responsável, então, pelos controles involuntários do nosso corpo, como batimentos cardíacos, como respiração, tá? Movimentos da digestão, tá? Então, olha como o nosso encéfalo ele é formado por várias estruturas, tá? Então, já é muito mais desenvolvido comparado aos grupos anteriores. E o nosso sistema nervoso, ele está dividido em duas partes. Em um sistema nervoso central, que corresponde ao que, então? Ao encéfalo e à nossa medula espinhal, tá? Ele compõe o sistema nervoso central. E um sistema nervoso chamado de sistema nervoso periférico. Periférico de periferia. Periferia é tudo aquilo que não está na região central, tudo aquilo que está em volta, né, do central. Então, é formado por nervos, né? Então, todos esses nervos em azul aqui, ó, que estão partindo aqui da coluna da medula espinhal, fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Que levam as informações para as demais partes do corpo ou então também traz as sensações do meio ambiente para o sistema nervoso central. Certo? Então,
esse é o sistema nervoso central para os mamíferos. É bem mais desenvolvido do que o restante, com um encéfalo bem avantajado. Em relação ao sistema digestório, os mamíferos apresentam uma grande variedade, né, alimentar. E essa variedade alimentar, ela vai também, né, ter adaptações para cada tipo de dieta. Então, nós temos basicamente aqui, ó, tá? Mamíferos que podem ser carnívoros, mamíferos que podem ser herbívoros ou então onívoros. O que significa cada um desses termos aí e o que isso tem a ver com o formato dos dentes que eu coloquei aqui para vocês nessa figura ao lado. Os carnívoros, eles têm uma alimentação basicamente em consumo de proteínas, tá? Então eles precisam comer carne. Vamos se falar, né, dessa forma para ficar bem claro para vocês. Então carnívoros, aqueles que consomem carne, que consomem proteínas animais, tá? E o que eles precisam ter de modificação para isso? Os carnívoros, eles apresentam uma dentição com caninos muito grandes, ó. Então, olha aqui em laranjado o tamanho desses caninos, tá? Isso serve para quê? Para eles conseguirem capturar a sua presa. Então, eles precisam matar uma presa para eles poderem ingerir ela, tá? Então, esses carnívoros apresentam esses caninos muito bem desenvolvidos. E o restante? Eles apresentam incisivos que servem para cortar a carne e eles apresentam molares para fazer a mastigação. Mas a característica principal de carnívoros é os caninos muito desenvolvidos. Carnívoros, exemplos aqui, ó, coloquei raposa, cães, onça, leões, tá? E os herbívoros? Os herbívoros são aqueles que têm uma dieta basicamente de vegetais, tá? Então eles não consomem carne, eles só vão consumir vegetais. Para isso, o que eles precisam? Na verdade, o que eles não precisam? Para consumir vegetais, eles não precisam ter caninos. É o oposto, então, dos carnívoros. Então, para a maioria dos herbívoros, eles não vão possuir caninos. Se eles possuírem, eles vão ser bem regredidos, bem pequenos, e não vão ter basicamente função nenhuma. Olha o tamanho do canino desse crânio aqui, ó, desse herbívoro. É praticamente inexistente, tá? Em compensação, o que esses herbívoros vão ter? Uma grande quantidade de molares e pré-molares, porque eles precisam triturar esses alimentos muito bem trituradinho, né? Para quê? Para facilitar a digestão da celulose. A celulose, né, que eu já tinha mencionado para vocês em uma outra aula, que ela vai ser digerida pelos protozoários presentes no estômago, né, desses animais. Então, eles precisam triturar todos esses alimentos, esses vegetais aqui, por isso eles precisam de molares e pré-molares em grande quantidade e muito fortes, tá? A quantidade de incisivos aqui também não é muito relevante, tá? É somente para cortar a vegetação. A maior parte da mastigação, elas serão feitas pelos molares e pré-molares. Já para nós, seres humanos, e para outras espécies... perdão, eu não mencionei para vocês os exemplos, né, de herbívoros. Aqui eu coloquei hipopótamo, girafa, boi, o canguru, a zebra, tá? São todos exemplos de herbívoros. Bom, agora partindo para nós, seres humanos, nós somos onívoros, mas nós não somos as únicas espécies onívoras, tá? Existem muitas outras aí. Então temos aqui ó, o urso, né, primatas em geral, os porcos, tá? E como que seria a dentição de um onívoro? O onívoro, só para relembrar, são aqueles que apresentam uma dieta variada, uma dieta bem diversificada. Eles podem consumir tanto proteínas de origem animal, ou comer então carnes, né? Mas também vão ingerir vegetais, sementes, grãos, tá? Então eles têm uma dieta extremamente diversificada. Para essa dieta diversificada, eles também vão apresentar uma grande variedade de dentes. Então eles vão apresentar, ó, incisivos, tá? Vão apresentar caninos, tá? Eles são mais desenvolvidos do que os caninos dos herbívoros, porém são menos desenvolvidos quando comparado dos carnívoros, né? E vão apresentar também molares e pré-molares, tá? Então, olha essa diversificação. Então, eles apresentam, né, esses três tipos de dentição, tá? De molares, incisivos e caninos, só que em uma quantidade mais equilibrada, tá?
Isso por quê? Porque eles têm uma dieta extremamente diversificada, então precisam ter dentes que servem para tudo, tá? Então, essa é a característica do sistema digestório para esses animais. É lógico também que vai alterar os órgãos internos para a digestão, tá? Um exemplo só para vocês, os carnívoros apresentam um intestino bem curto, comparado com os herbívoros, que apresentam um intestino bem longo, tá? O estômago de muitos herbívoros aí, né, dos chamados de ruminantes, apresentam um estômago dividido em cavidades, em 4 cavidades. Tanto que muita gente fala que os herbívoros, os ruminantes, eles possuem 4 estômagos, tá? Isso por quê? Para fazer a digestão da celulose, tá? Que demora bastante, que é um processo mais lento, então eles precisam fazer esse tipo, né, eles têm esse tipo de adaptação para fazer a digestão desses vegetais, ok? Continuando. Como que é o sistema reprodutor? Para a maior parte, né, dos mamíferos, o sistema reprodutor é composto, então, tá? Eles são dioicos, tá? Portanto, tem o sexo masculino em um indivíduo, o sexo feminino em outro indivíduo. Para a maior parte deles, a fecundação ela vai ser interna, então vai ter um órgão copulador, né? Então o macho apresenta um órgão copulador aparente, que fica, né, localizado no meio externo do corpo. Apresentam a fecundação interna, desenvolvimento interno, tá? E direto, sem a presença de um estágio larval. Só que, né, temos algumas exceções. Que exceções são essas? O grupo, né, do ornitorrinco, que nós vamos falar ainda nessa aula, e o grupo aqui do canguru, tá? Então, o grupo dos marsupiais e dos monotremados. Esse grupo aqui, ó, dos monotremados, que é o grupo do ornitorrinco, são os que são capazes de botar ovos. Então, são mamíferos que botam ovos. Se eles botam ovos, então o desenvolvimento deles é externo, tá? Então, ele não vai ser o desenvolvimento dentro, né, do corpo da fêmea, vai ser fora do corpo da fêmea, tá? E um outro, né, que é uma exceção, é o grupo dos marsupiais. O grupo dos marsupiais são aqueles que têm um nascimento prematuro e o desenvolvimento ele termina pelo lado de fora da mãe, dentro de uma bolsa, mas fora do corpo dela, tá? Então nós vamos falar mais um pouco adiante, mais desses dois grupos aqui, tá bom? Mas na maior parte das espécies o desenvolvimento vai ser interno, tá bom? Mas, independente dessa parte do desenvolvimento, todos eles, né, todos os filhotes que nascerem, vão ser amamentados com o leite materno, tá? Então, essa é a característica de mamíferos. Essa característica requer, então, um cuidado parental. A mãe precisa cuidar do seu filho, né, dando a ele, né, o leite materno, a alimentação, a proteção, o calor do corpo, necessário para ele se desenvolver. Então, esse cuidado parental, que é esse cuidado então que as fêmeas têm com seus filhotes, eles aumentaram a chance de sobrevivência deles, permitindo então que eles pudessem ter uma menor quantidade de filhotes, porque a maior parte deles vão sobreviver. Bom, vamos lá. Em relação à classificação então dos mamíferos, como que os mamíferos são classificados? Eles são divididos em 3 subclasses, tá? Então, apresenta uma outra divisão abaixo de classe, chamado de subclasse. É a subclasse dos Alotheria, dos Prototheria e dos Theria, tá? Só que dos Alotheria nós não temos representantes vivos hoje em dia, todos eles estão extintos, tá? Então nós não vamos falar sobre esse grupo dos Alotheria, né, da subclasse Alotheria hoje, tá? Então aqui deixa lá. Nós vamos falar então da subclasse Prototheria e da Theria, certo? Os Prototheria são os monotremados. Quem que são os monotremados? São o grupo que eu falei para vocês do ornitorrinco, tá? E o grupo dos Theria são divididos em outros 2 grupos, né? O grupo dos Metatherias, que são os marsupiais, tá? Que é o grupo dos cangurus que eu falei para vocês, e o grupo dos Eutheria, que são o grupo dos placentários, que são todos os outros mamíferos, então, aqueles que possuem placenta, certo? Então, essa vai ser a classificação que nós vamos adotar para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre monotremados,
sobre marsupiais e sobre placentários. Bom, vamos lá. O grupo dos monotremados, então, tá? É o grupo mais primitivo aí dos mamíferos. É um grupo que tem, né, é o único grupo que tem a capacidade de botar ovos. Então, ele ainda tem uma característica primitiva dos grupos anteriores, tá? Que é botar ovos. E essa peculiaridade, então, de botar ovos é o que torna esse grupo tão distinto dessa forma, tá? Eles apresentam, e eles apresentam também, lógico porque eles são mamíferos, glândulas mamárias. Então, eles botam ovos, só que depois, os filhotes, quando nascem, eles vão ter que pegar o leite da sua mãe, tá? Só que esse leite, ele é derramado direto pela pele da mãe, ó. Por quê? Porque eles não têm mamilos, eles não têm aquela pequena aberturinha em forma de um mamilo para que os filhotes fiquem lá sugando o leite. Então esse leite ele é derramado pela pele da mãe e esses filhotes eles ficam ali somente sugando esse leite que vai saindo, tá? E esses animais, né, monotremados, eles são característicos de uma região então do nosso planeta, que é a região da Austrália e da Nova Guiné. Dois representantes muito conhecidos é então o ornitorrinco, né, e esse outro animalzinho aqui embaixo da foto B, que é a ecdna. Então, tanto o ornitorrinco quanto a ecdna, que parece um porco-espinho pequenininho aí, né, eles são representantes dos monotremados. Então, são os mamíferos capazes de botar ovos, tá? Aqui eu coloquei uma foto para vocês para mostrar, né, algumas partes interessantes aí de um ornitorrinco. Olha só, ele tem uma cauda que é semelhante a uma cauda de um castor, tá? Ele vai ajudar no seu deslocamento aí no ambiente aquático, né? Eles são excelentes nadadores. Eles têm nas extremidades aqui dos membros dele, ó, nos dedos dele, membranas que facilitam na natação. Então, ó, mãos e pés que possuem membranas ajudam eles a nadar. Então, eles têm parece um pé de um pato aqui, né? A ponta, né, do focinho dele também parece um bico, né, de um pato ali, ó. Então, o focinho semelhante ao de um pato. Não vai dizer que é um bico de pato, tá? É um focinho no formato de um bico de pato, tá bom? Eles têm um sistema imunológico, tá? Bastante típico, né? Que foi bem estudado há um tempo atrás. E eles apresentam uma interessante característica que muita gente olha essa foto aqui, ó, né, e fala, ah, que fofinho que são os ornitorrincos, né? Quer ir para a Austrália só para pegar um ornitorrinco na mão, pegar ele no colo, ficar brincando com ele. Só que esses animais apresentam aqui atrás, nas patas traseiras, um esporão com veneno. Então esses animais são venenosos, minha gente. Então tem que se ter muito cuidado. Nessa foto aqui, ó, eu mostrei para vocês, quero mostrar, ó, esse esporão aqui, tá? Então esse esporão, ele está abaixo dele, está localizado uma glândula produtora de veneno, tá? Então é perigoso ficar pegando um ornitorrinco adulto aí, né, e ficar querendo brincar com ele, tá? Porque esses animais são venenosos. Bom, continuando. Falando agora do grupo dos Metatheria, né, também conhecido como marsupiais. Esses marsupiais, o nome marsupial vem do nome de marsúpio. Marsúpio é o nome dessas bolsas que eles possuem do lado externo do corpo, onde ele vai abrigar os filhotes, tá? Então, marsupiais são aqueles animais que possuem marsúpio, possuem a bolsa. Para que serve esse marsúpio, tá? Os animais marsupiais, eles nascem prematuros. Então a gestação é muito rápida, né, para esses animais. Quando eles nascem extremamente prematuros, né, bem pequenininhos. E eles não são capazes, né, de sobreviver no meio ambiente externo. Então o que eles fazem? Por uma atração química, tá? Esses embriões aí, né, que são prematuros, eles vão escalando o corpo da mãe até chegar dentro dessa bolsa, desse marsúpio. E lá dentro dessa bolsa estarão as glândulas mamárias, tá? Então lá estão os mamilos que, né, têm comunicação com as glândulas mamárias.
Aí, esse bebezinho prematuro, ele se liga, né, ao mamilo e ele fica sugando esse leite e termina o desenvolvimento dentro dessa bolsa, dentro desse marsúpio, tá? Então, eles nascem prematuros, né, eles saem do corpo da mãe prematuros, escalam o corpo até entrar no marsúpio e lá eles se conectam a uma glândula mamária e terminam o seu desenvolvimento lá dentro, tá bom? É bem interessante, né? Olha só essas fotos que eu coloquei para vocês. Um canguru, né? Se você pega um canguru adulto, que pode chegar até ter aí uns 2 metros de tamanho, né? Você vê um bichão daquele grande, você imagina que o filhote dele também vai ser grande. Mas olha o tamanhinho que nasce um filhote de canguru, tá? Ele é isso aqui, ó. Ele nasce prematuro, gente. E aí o que acontece? Ele começa a escalar o corpo, então nessa foto aqui, ó, tá mostrando ele escalando o pelo, né, da mãe, até ele cair dentro desse marsúpio. Lá nesse marsúpio, ó, isso aqui seria um mamilo. E isso daqui, ó, é o embriãozinho prematuro. Ele fica ali, ó, conectado com o mamilo e fica sugando esse leite e lá dentro desse marsúpio, dessa bolsa, ele vai terminar o seu desenvolvimento, ficando então um filhote em condições agora, ó, de sobreviver no ambiente externo, tá? E isso acontece com todos os marsupiais. Exemplos de marsupiais, canguru, koala, né? Aí muita gente fala assim, ah, professor, eu queria conhecer um marsupial, então vou ter que ir até a Austrália para poder ver um canguru, um koala. Não, nós temos aqui no nosso país um representante brasileiro de um marsupial. Estou falando do gambá. Esse gambazinho aí, ó, que muita gente já viu por aí, às vezes aparece até mesmo na casa, né? Aparece aí numa árvore perto de casa, aparece aí, né, num quintal de casa meio perdido, tá? Antigamente o povo, né, o pessoal mais velho chamavam eles de raposa, tá? Mas não é uma raposa, só pelo formato de focinho, essas coisas, tá? Mas eles são gambás e eles são exemplos de marsupiais, tá bom? Bom, continuando, agora nós temos o grupo dos Eutéria, que é a maior parte, né, dos mamíferos. Os Eutéria são chamados de placentários. Por que placentários? Porque são aqueles que possuem placenta durante o desenvolvimento então do feto, tá? O que seria a placenta? Nessa foto aqui ao lado, ó, esse disco aqui atrás, tá? Esse disco aqui, ó, é a placenta. A placenta, ela é um órgão misto formado tanto pela mãe quanto pelo bebê, tá? Os dois, eles trabalham em conjunto para formar essa placenta. E é por meio dessa placenta é que vai passar tudo que o bebê precisa e tudo que o bebê precisa eliminar. Então ela age como uma barreira que ela vai permitir a passagem então de nutrientes, de gases, de hormônios para o bebê, né, de anticorpos, e vai também permitir a passagem de excretas, né, do bebê saindo, né, dele, indo para a mãe para ela eliminar por ele, tá? Então essa placenta é um importante órgão que permite essa passagem então de substâncias entre bebê e mãe. Bom, todos esses, né, que nós vamos falar agora são os eutérios, portanto eles possuem placenta, tá? O desenvolvimento, então, de todos eles vai ser o quê? Dentro do corpo das fêmeas, das mães, tá? Então, é desenvolvimento interno, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem são os eutérios, os placentários? Aí são, aqui eu pus como exemplo, né? Seres humanos, cachorro, gato, macaco, baleia, boi, veados, zebras, tatus, elefantes. Então, a maior parte, né? A grande maioria dos mamíferos são placentários, tá bom? E quando eles nascem, então, eles já nascem com o corpo pronto, com o corpo formado, tá? Eles precisam somente crescer, se alimentar, para conseguir uma independência, então, depois da mãe, tá? Bom, vamos lá, continuando. Aqui eu coloquei para vocês uma foto mostrando esse esquema, então, da placenta. E aqui embaixo eu mostrei duas outras fotos que muita gente me pergunta, ah, um bebê humano, eu sei que nasce ali na barriga da mãe, né, que tem uma placenta, um cordão umbilical, mas será que animais grandes como elefante, né, como um golfinho, uma baleia também são assim? Então eu coloquei essas fotos aqui embaixo, ó, para mostrar para vocês, tá? Um feto de elefante aqui, ó, com um cordão umbilical ligado na placenta, e aqui de um golfinho também, tá? Ligado pelo cordão umbilical na placenta ali,
fazendo então todas essas trocas de substâncias que eles precisam para o seu desenvolvimento, tá? E nessa figura aqui ao lado, nesse desenho, é para mostrar para vocês como que essa placenta funcionaria, tá? Então, olha só, a placenta é toda essa região aqui, ó, esse órgão misto, formado por partes do bebê e por partes da mãe. É por meio dela é que vai ocorrer as trocas de substâncias necessárias. Então, a mãe vai passar aqui para o bebê, levando através do cordão umbilical, ó, todas as substâncias que o bebê precisa para o seu desenvolvimento, tá? Então, nutrientes, levam os gases, tá? Para a respiração. E o bebê? E o bebê ele leva, né? Ele manda de volta aqui, ó, para o corpo da mãe as excretas que ele precisa eliminar, tá? Então, essas trocas são feitas intermediadas por essa placenta, tá bom? Então, essa é a importância dessa estrutura para a reprodução. Certo, pessoal? Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns, né, das diversas ordens que temos aí dentro do grupo, né, dentro da classe dos mamíferos. Só para vocês, por questão de curiosidade, a classe dos mamíferos apresenta mais de 40 ordens diferentes, tá? Contendo aí diversas espécies dentro de cada uma dessas ordens, né? Famílias, espécies. Então, somente vou citar algumas das principais, né? Das que a gente acaba comentando mais. Temos aqui a ordem dos carnívoros, tá? A ordem dos carnívoros, exemplo, ó, gato, cachorro, lobo, raposa, urso, onça pintada, tá? Nessa foto é uma onça pintada. Eles apresentam como características o quê? Caninos, né? Dentes muito fortes. Então eu já falei isso, né? Lá quando a gente falou de sistema digestório. Então eles apresentam caninos bem desenvolvidos, dentes muito fortes, né? Para caçar a presa deles. Temos a ordem dos artiodáctilos. Quem são esses artiodáctilos? São os animais que apresentam os dedos, tá, dos membros, né, das patas dianteiras e traseiras, revestidas por um casco. Mas não é só isso, né? Então, ó, tem a presença de casco. Mas não é só isso. Os artiodáctilos apresentam um número par de dedos, tá? Então são números pares e revestidos por casco. Por que isso? Porque nós temos uma outra ordem chamada de perissodáctilos, que eles apresentam os dedos em números ímpares, tá? E esses, né, perissodáctilos é o exemplo do cavalo, da zebra, do rinoceronte, tá? Então, os artiodáctilos apresentam o número par de dedos, que é o boi, o veado, o porco, né? Nessa foto é uma queixada, tá? E temos também o grupo dos perissodáctilos, que é o grupo do cavalo, da zebra e do rinoceronte, certo? Tem aqui a ordem dos sirênios. Quem são os sirênios? São os que são aquáticos, tá? São mamíferos aquáticos. Quem que está aí nesses mamíferos aquáticos? Temos aí, né, o peixe-boi, né, o manati, tá? Nessa foto é o peixe-boi. Eles, como características, apresentam os membros deles adaptados para o ambiente aquático, tá? Então é como se fossem aí grandes nadadeiras, né, que servem para se locomover nesse ambiente aquático. E a característica de sirênios é que eles são cadê? Deixa eu achar aqui. Não sei onde está falando, me perdi. Que eles são herbívoros, né? Não estou achando aqui a palavra. Aqui, logo aqui. Eles são herbívoros. São aquáticos e são herbívoros, tá? Notem, né, a palavra herbívoros. Por quê? Porque nós vamos ter um outro grupo, tá? Uma outra ordem de mamíferos aquáticos que também vão apresentar os seus membros adaptados para o ambiente aquático, mas eles serão carnívoros, tá? Eu já vou falar o nome deles, não vou adiantar, né? Tá no próximo slide aqui, ó. Bom, esse grupo, vamos começar aqui por esses então, é o grupo dos cetáceos que eu falei para vocês, tá? É o grupo dos mamíferos que apresentam então também adaptações para o ambiente aquático, mas ao contrário dos sirênios, eles são carnívoros, tá? Estou falando então do boto, da baleia e do golfinho, tá? Nessa foto aqui é um boto, tá? De água doce aí, tá no rio. Bom, outros exemplos aqui, tá? O grupo dos xenartos.
O grupo dos xenartos é o grupo daqueles que não apresentam dentição ou então apresentam dentes incompletos, tá? Esse grupo também apresentam garras bem fortes na ponta dos membros anteriores, porque eles são ótimos escavadores. É o grupo da preguiça, do tatu, tá? Eles acabam se alimentando de insetos ou pequenos animais ali que não precisam fazer a mastigação, tá? Portanto, eles não possuem esses dentes. O outro grupo, né, uma outra ordem, que é o grupo dos proboscídeos, tá? Proboscídeos por causa de probóscide, né? Esse nariz comprido que eles têm aqui, tá bom? Que é a tromba deles. Esse grupo aqui dos proboscídeos, a ordem proboscídeo, apresenta somente uma família, né, de animais aí que estão vivos hoje em dia, que são os elefantes, tá? Então, se não me engano, são 3 espécies de elefantes aí vivos que nós temos, tá? Pertencentes, então, a uma única família dentro dessa ordem aqui dos proboscídeos, tá? Então, a característica dele, presença de tromba, tá? Continuando. Aí nós temos o grupo dos roedores, tá? Esse grupo dos roedores apresenta uma dentição dos dentes incisivos bem desenvolvidos, né? São esses dentes da frente. Esses dentes são justamente para fazer a raspagem, né, do que eles precisam. Esse grupo dos roedores, tá? Eles são onívoros, eles se alimentam, então tem uma alimentação bem diversificada. É o grupo do rato, do esquilo, do castor, da paca, tá? Muita gente confunde e acaba falando, é do coelho também, né? Porque tem o dente incisivo bem grande. Não, gente, tá? O coelho já é uma outra ordem, tá? Aqui são dos lagomorfos, aqui são dos roedores, tá? O nosso grupo, né, a nossa ordem, que é a ordem dos primatas, tá? A característica de primatas é que nós apresentamos 5 dedos em todos os membros, né? Em todas, nas 2 mãos e nos 2 pés. E apresentamos polegares opositores, pelo menos nos dedos da mão ali, tá? Então, esses são esses dedos que se opõem aos outros 4, tá? Então, exemplos aqui, um mico, um chimpanzé, o gorila e o ser humano, tá? E na foto é um bugio. E o último que eu vou falar aqui para vocês é a ordem dos quirópteros, tá? Que é a ordem dos mamíferos voadores. Quem são os mamíferos voadores? Morcego, Superman, tá? Não, Superman não, né? Mas morcegos sim. Os morcegos são os únicos representantes aqui, então, da ordem dos quirópteros, tá? Que são os mamíferos capazes de voar. Então, nos seus membros, né, dianteiros, eles estão modificados, né, na forma de asas que permitem o seu voo, tá? O hábito deles é noturno, tá? E não confundam aqui, muita gente acha que fala de morcego, fala assim, morcego se alimenta de sangue. Existem realmente espécies que se alimentam de sangue, mas é a menor parte das espécies de morcegos, tá? A maior parte dos morcegos, eles acabam se alimentando de frutas, são frugívoros, tá? Então não fica com medo aí, tá? Mas nem não é por isso que você vai sair por aí pegando morcego, tá? Eles também são transmissores de raiva. Certo, minha gente? Então essas são as principais ordens aí, pelo menos são as que a gente acaba comentando mais sobre eles. Gostaria de deixar um último recadinho aqui para vocês, tá? Porque quando a gente fala de mamíferos, a característica de mamíferos é presença de glândulas mamárias. Então deixo aqui, né, esse pequeno folder fazendo, né, uma propaganda da campanha, né, do aleitamento materno, que vai aí na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é de 1º a dia 7 de agosto. O aleitamento materno, para quem não sabe, ele deve ser feito, né, recomendação pela OMS, é que ela tem que ser feito até os 2 anos de idade. E sendo que nos 6 primeiros meses de vida do bebezinho, é o único alimento que deve ser passado então para eles, tá? Deve ser exclusivamente de leite materno nos 6 primeiros meses de vida. E isso tem uma grande vantagem para o desenvolvimento do bebê, do recém-nascido. Certo, minha gente? Então, espero que tenham todos entendido a matéria de mamíferos. Acabamos aqui a nossa matéria de zoologia. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.